Uma estratégia interessante, tanto que da matemática contínua quanto da discreta, é utilizar os chamados intervalos, que basicamente são partes da reta, são pedaços da reta. Esses intervalos podem ser abertos, ou ainda fechados, ou semi-aberto e semi-fechado. A notação para representar o aberto são os parênteses, o fechado é o colchete, e semi-aberto, claro, vai depender se ele é aberto à esquerda ou aberto à direita. Bom, como é que eu represento então um intervalo qualquer? Que eu estou generalizando A e B como números reais, tá? Sendo que A é menor do que B. Então, o primeiro elemento que a gente coloca num intervalo desse é o primeiro elemento do conjunto, é o elemento inicial. Então, esse conjunto fechado, já que eu estou representando por colchetes aqui, AB, vão ser os números reais, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a B, x é maior ou igual a A, e ou, né? E, melhor dizendo, x menor ou igual a B. Então, são todos os números maiores ou iguais a A, menores ou iguais a B. Essa condição menor ou igual, faz com que tanto o primeiro número, que é o A, quanto o último, que é o B, pertençam ao conjunto. Então, o A pertence ao conjunto e o B também, todos os demais elementos entre A e B pertencem ao conjunto. Graficamente, a gente coloca uma bolinha fechada, preenchida no A, uma preenchida no B, para representar que eles pertencem ao conjunto. E esse sombreado mais grosso aqui, ou um achurado, representa a seleção de números entre A e B. Quando é aberto, representamos por parênteses, e a descrição são todos os números pertencentes aos reais, x pertence aos reais, tal que x é maior que A e menor que B. Então, estritamente maior que A e menor que B. A representação gráfica, bolinha aberta no A, para dizer que o A não pertence, porque se é maior que A, o A não faz parte do conjunto, né? Ele só delimita, quer dizer, são os números reais logo depois do A e um pouquinho antes do B. Só que é infinitamente próximo do A e do B. Se A, por exemplo, é 1 e B é 2, eu não sei dizer qual é o número real que vem logo depois do 1 e nem o número real que vem um pouco antes do B. Existem infinitos. Agora, o que vem logo em seguida não é possível definir. Tudo bem? Os fechados à esquerda ou aberto à esquerda, se for fechado à esquerda, né, então inclui o primeiro elemento e não inclui o último. Por isso é que a bolinha é fechada no primeiro, bolinha aberta no último. Caso contrário, se for aberto à esquerda, então não inclui o primeiro e inclui o último. Tudo bem? E ainda existem os intervalos infinitos e ilimitados, que têm um começo e não tem fim. Pode não ter começo e nem ter fim, nem ter começo e também não ter fim. Ficou meio confuso, mas vou explicar aqui. Ó. Por exemplo, esse conjunto aqui, o primeiro. Conjunto que tem extremo direito, esquerdo, melhor dizendo, fechado em A e não termina no que seria o B. Na verdade, se eu for descrever aqui, ó, são todos os números reais, né? X pertence aos reais, tal que x são maiores ou iguais a. Então entram todos os números maiores ou iguais a. Não há um limitante aqui. Esse símbolo, que parece um 8 deitado, é o símbolo do infinito. Esse sinal de mais significa que eu estou aumentando os números infinitamente. Ele tem um começo, porque o primeiro elemento é o A, e não tem fim. Pode não ter começo também, quer dizer, eu posso ter só um início de delimitação aqui do A com a bolinha aberta, mas eu não sei quem é o primeiro elemento conjunto, assim como não sei quem é o último. Pode ser o contrário também, para o lado contrário a gente coloca o símbolo de infinito e um menos, porque é a forma de representar que eu estou diminuindo infinitamente. Então, são os números menores ou iguais a A, sendo que A então é o último elemento, e não tem primeiro. Ou menos infinito até A aberto, ou seja, também não sei dizer qual é o último, né? Não sei dizer de onde ele não passa, que é do A, mas não sei definir qual é o último. Por fim, então, a reta real inteira, claro, né? Varia de menos infinita a mais infinita, são todos os números. Tudo bem? E as operações? Como trabalhar com as operações com intervalos? Como os intervalos representam conjuntos infinitos, não é possível fazer uma listagem, como eu representei agora há pouco. Não dá para simplesmente listar, a gente tem que trabalhar também com uma faixa de valores infinitos.
começar aqui pela interseção. Fica mais fácil explicar com um exemplo numérico do que ficar escrevendo. Imagine que eu tenho um intervalo A aqui, que vai de menos 1 até 2, menos 1 fechado, portanto a bolinha está fechada, e 2 aberto, bolinha aberta. E o B vai de 0 a 3, fechados nos dois extremos. Observem que eu coloquei o 0 um pouquinho depois do menos 1, aqui no B, porque é ordenado, né? Eu não posso colocar o 0 na mesma linha do menos 1. Coloquei também o 3 logo depois do 2. Esse tipo de ordenação é fundamental para que você não faça nenhuma confusão aqui na hora de selecionar, né, as faixas correspondentes aqui à operação. Bom, a interseção nós vimos um pouquinho lá atrás, que é uma operação que seleciona, né, um conjunto formado pelos elementos que são comuns aos conjuntos A e B, ou seja, pertence ao A e ao B ao mesmo tempo. Então, se nós observarmos aqui, eu coloquei uma linha pontilhada em vermelha, essa faixa central são os elementos da interseção. Os elementos que são comuns aos dois conjuntos começam no zero, incluindo o zero, porque o zero pertence ao A e pertence ao B. O fato de não ter uma bolinha aqui não quer dizer que ele não pertence. Toda essa faixa roxa aqui são elementos que pertencem ao A. Então o zero está aqui dentro e pertence ao A. Então, coloco o zero, todo esse pedacinho que vai de 0 até 2, só que o 2 eu tiro, porque o 2 não pertence ao A. Como tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo, ele não está no A, então ele fica de fora. A faixa que vai de 2 a 3 só tem no B, assim como a faixa que vai de menos 1 a 0 só tem no A. Por fim, então, a interseção entre A e B é um conjunto fechado em 0 e aberto em 2. Tudo bem? Então, deixa eu voltar um pouquinho. Essa resposta desse intervalo é fechado em 0, aberto em 2. Só uma observação, aproveitando o exemplo, tá? Esse aberto também pode ser representado por um colchete para o lado de fora. Tipo assim, ó, 0 e o 2 com o colchete virado para o lado de fora. Isso também tem o mesmo significado no aberto do parênteses, tudo bem? E a união? Bom, a união, o nome já diz, né, como nós já vimos também lá atrás, é a junção dos elementos tanto de A quanto de B. Então, se eu também passando tracinho, uma reta ortogonal aqui tracejada, esse primeiro pedaço aqui que vai de menos 1 até 0, só tem no A, mas ele entra na união. Então, ele vai fazer parte aqui do conjunto da união. De 0 a 2 são os elementos comuns também entram. O 2 especificamente entra, porque apesar dele não pertencer ao A, ele pertence ao B. E de 2 a 3 também. Então, resumindo, né, são os extremos. O primeiro elemento do primeiro conjunto, o elemento menor, né, entre os conjuntos, até o maior entre os conjuntos. Por esse exemplo aqui. Tudo bem? Eventualmente, se os conjuntos são disjuntos, então você vai ter partes desconexas. Né? Depois eu vou mostrar um exemplo disso. Tudo bem? Resposta para esse exemplo, então, fechado, né? Em menos 1 e fechado em 3 também. Bom, e a diferença? A diferença nós vimos lá atrás, que é a operação que determina os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. A diferença B, por definição, são os elementos que pertencem ao conjunto A, esse aqui de cima, e não pertencem ao de baixo. Se nós analisarmos aqui, então a faixa que só está no A e não está no B é a que vai de menos 1 até 0. Né? Menos 1 especificamente pertence ao A e não pertence ao B. Toda essa parte achurada aqui de menos 1 a 0 pertence ao A e não pertence ao B. O 0 especificamente, como ele pertence ao A e também pertence ao B, nós tiramos, colocamos uma bolinha oca, né? Ou seja, retiramos esse elemento, porque por definição, novamente, são os elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. E o 0, no caso, pertence aos dois. Essa faixa de 0 a 2 pertence aos dois, e o resto que vai de 2 a 3 só pertence a B. Se eu fizesse a diferença de B para A, então entraria de 2 até 3, incluindo o 2, já que não tem o 2 no A. Então, ficaria a bolinha fechada de 2 até 3. Resposta para esse conjunto, fechado em menos 1 e aberto em
0. E por fim, operação de complementar. E como nós já vimos também lá atrás, o complementar pode ser escrito como uma operação de diferença. O complementar de B em relação a A é a operação, pode ser escrito como operação A, que é o maior dos conjuntos de diferença B, claro, considerando que o B esteja contido em A, que é o caso aqui. Então, o conjunto B que vai de 0 fechado até 1 está contido no conjunto A que vai de menos 1 fechado até 0, até 2. Quais são os elementos que faltam no B para o B ficar igual ao A, ou A diferença B? De menos 1, incluindo menos 1 até 0, excluindo o 0, porque o 0 pertence aos dois. Essa faixa central também excluímos. Excluímos o 1, porque o 1 pertence aos dois. E esse pedacinho de 1 até 2, que só tem no A, também incluímos. Não incluindo o 2, porque o 2 não pertence a nenhum dos dois. Então, é esse pedaço aqui, né? Vai fechado de menos 1 até 0, e de 0 aberto, né? E de 1 aberto até 2 aberto. Para conectar essas duas partes, nós colocamos então uma união. Então, do jeito que está denotado aqui embaixo. Tudo bem, pessoal? Bom, claro, como sempre, o ideal agora é praticar um pouquinho. No próximo slide aqui eu tenho alguns exercícios que eu deixo para vocês. E, claro, né, seria interessante trabalhar com uma lista, fazer alguns exercícios a mais para poder ter melhor definido essa mais claramente nessas operações e todo o resto da teoria na cabeça. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima.